Hoje nós vamos continuar com esse princípio, ok? Nós vamos continuar com esse princípio, né? Hoje eu vou falar de um cara que está aqui, né? Que eu gosto bastante, né? Que é o Hulk. Ganhei até uma camiseta para fazer pregação com propaganda já, né? Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 7. Então, para você que não ouviu nenhuma mensagem dessas ainda, nós estamos fazendo uma série baseada num projeto que nós temos chamado Parábolas Geek. Tem uma página lá no Facebook que você pode acessar. Nós escrevemos textos baseados em personagens da cultura pop, que é personagens de séries, super-heróis, vilões, filmes, literatura e tudo mais. Nós acreditamos que a distinção entre sagrado e profano foi criada pelos homens, não por Deus. Deus ele pode usar o que Ele quiser para trazer a mensagem que Ele quer trazer para nós. E esse é um exemplo, uma tentativa de fazer isso através desse universo. Romanos capítulo 7, versículo 14. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que eu quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Amém? Feche seus olhos um instante. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito de sabedoria esteja sobre este lugar. Em nome de Jesus, que a Tua palavra seja compartilhada com cada um que aqui veio nessa noite, de maneira específica, Pai. Que a Tua palavra vá de encontro à necessidade de cada um dos meus irmãos aqui nessa noite. Que embora seja a mesma palavra ministrada, que cada um receba aquilo que veio buscar nessa noite. Eu peço que em nome de Jesus, Tua palavra se faça viva em nosso meio, e que cada um seja cheio do Teu Espírito através da Tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então eu quero falar hoje de um cara chamado Robert Bruce Banner, que é um físico atômico brilhante. Um cara, pensa num cara inteligente, um cara que você é uma pessoa física, que você considera inteligente. Esse cara é muito mais inteligente que a pessoa mais inteligente que você conhece nesse mundo, né? Real, não no mundo fictício, né? Então ele desenvolveu uma tese de doutorado sobre produção, uso de raios gama em armamentos. E com essa tese de doutorado ele começou a trabalhar no Departamento de Defesa americano. E anos depois, essa tese, esse trabalho dele acabou virando uma bomba de raios gama muito superior à bomba atômica. E anos depois, essa bomba foi testada em um lugar e aconteceu um pequeno acidente. Bruce Banner foi tentar salvar a pessoa que estava no campo, na área de teste, e com isso ele foi infectado com raios gama. E isso liberou algo dentro dele e ele se transformou na figura que nós conhecemos como Hulk. O que liberou essa criatura de dentro dele? Eu tenho até um nome aqui, né? O pai dele é Brian Banner, um alcoólatra que morria de ciúmes da mãe dele, Rebecca Banner. Ele tinha ciúmes do filho, do amor que a mãe tinha pelo filho. E era um ciúme tão doentio que ele acabou matando a própria esposa. Para não disputar o amor do filho com a mãe, ele acabou matando a própria mãe do Bruce. E através desse ato, Brian foi preso no hospital psiquiátrico e ficou internado nesse lugar. E por consequência, Bruce foi criado pela tia.
Todos esses traumas que ele viveu acabaram gerando uma frustração, traumas, coisas que ele foi interiorizando dentro dele. Esse acidente com as bombas, com a bomba de raios gama, liberou tudo isso que estava acumulado dentro dele. Esse é o resumo, né? Para a gente poder falar a respeito do texto que nós acabamos de ler. Não parece que o texto que a gente leu é confuso? Parece que Paulo está... Mas eu faço o que é bom, mas quando eu quero fazer o que é bom, eu faço o que é ruim. Quando eu quero fazer o que é ruim, eu faço o que é bom. Parece que Paulo está em crise nesse texto. Não sei, para mim parece isso quando eu leio o texto. Mostra Paulo falando, olha, eu quero fazer o bem, mas quando eu vejo já fiz o mal, mas não é o bem que habita em mim, mas o pecado que mora dentro de mim. Parece que tem um outro ser dentro de mim que está lutando contra o pecado. Se fosse eu ou você, eu até entenderia, mas é Paulo que está falando isso. Depois de Jesus Cristo, ninguém falou tanto, ensinou tanto sobre o cristianismo como Paulo. Aí a gente pensa, poxa, Paulo, o apóstolo dos gentios, o cara que viajou o mundo inteiro conhecido, pregando a palavra, milhares de pessoas se converteram através do ministério desse cara. E aí a gente enxerga, olha, ele estava em crise, ele tinha algo que enfraquecia a vida dele. Aí eu penso, se Paulo, que era um dos maiores heróis da fé, aconteceu isso com ele, imagina com a gente. Então, pensando um pouco no Hulk, pensando um pouco nesse texto de Paulo, eu entendo que todos nós temos um lado sombrio dentro da gente. Eu e você, mas não, você, né, pastor? Eu não. Eu sou santo, né? Passou um vídeo tarde lá sobre célula, o cara falou, não. O pessoal na célula conversando sobre santidade, e aí tinha um carinha que falava, não. O cara começou a falar de santidade na célula, daí o outro apontou e falou, não, de todo mundo que está aqui, você é o que menos tem moral para falar de santidade. Eu já vi você pegando um monte de menininha aí e tal, você não tem moral para falar de santidade, fica quieto. Minha opinião, né? Sempre tem essa depois, né? É o que eu acho. Não sei se os irmãos concordam comigo, né? Aí você já procura apoio, né? Próximo de você, para legitimar a pataquada que você está fazendo, né? Você vê que ninguém gostou do que você falou, você já procura apoio, né? Ó, não sei vocês, é a minha opinião, é o que eu acho, né? É o que eu acho. E aí eu quero ter legitimidade. Então, nós temos um lado sombrio dentro de nós. Existe uma batalha interna diária, 24 horas por dia, acontecendo dentro de cada um de nós. Nós não temos um Hulk, né, para sair de dentro de nós e transformar numa criatura. Você tem outra coisa dentro de você que se chama carne. Você tem duas forças lutando pelo controle da sua alma. A palavra de Deus diz que nós somos um corpo, uma alma e um espírito. Amém? Somos seres de 3 partes. Em outra ocasião a gente pode discutir mais a respeito disso. Mas o que eu quero deixar claro hoje é isso. Nós temos a carne e o espírito guerreando pelo controle da sua alma. O que é a sua alma? Os seus pensamentos e os seus sentimentos. O que você pensa e o que você sente é a sua alma. Existe uma batalha na sua mente diária, todos os dias, da carne e do espírito para controlarem esse território. Eu já penso sempre como medievalista, eu sempre encaro como se a alma fosse um castelo e tivessem 2 exércitos lutando para invadir esse castelo. Todos os dias. A hora que um exército baixa a guarda, o outro vem e derruba as muralhas e toma conta. Então é muito claro isso na palavra. Eu quero ler alguns versículos com você, para que você não ache que eu estou ficando louco. Então existe essa batalha. Nosso espírito, Paulo, no texto que nós lemos, chama a carne de homem, o espírito de homem interior. E esse você recebeu no momento em que você aceita Jesus. Seu espírito renasce e se conecta com a fonte. Você se conecta com a fonte no momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador. Do outro lado você tem a carne. O que é a carne? É aquele velho homem que você tinha antes de aceitar Jesus. Você acha que ele morreu quando você aceitou Jesus? Não. Ele continua lá, rugindo no teu ouvido todos os dias, para que você faça as vontades. Restaure o equilíbrio da força, do lado sombrio da força. Quando nós estávamos perdidos, a carne satisfaz os seus prazeres, seus desejos. O que você quer fazer é o que você faz. Esse é o papel da carne, trazer satisfação imediata para você.
Não quer dizer que ela tenha intenções ruins, ela quer que você seja feliz, mas seja feliz do jeito errado, fazendo tudo aquilo que a sociedade fala que você deve fazer. Esse é o papel da carne, fazer com que você se sinta bem. A carne está tentando satisfazer uma necessidade. Isso é certo? Não, isso é errado. A carne está fazendo o papel dela. Ao mesmo tempo que o Espírito joga alguma coisa sobre você, para que você não faça isso. Então, cada decisão que você toma na sua vida é uma decisão baseada nesses dois princípios, nessas duas forças que estão lutando pelo controle da sua alma. E eu vou apertar um pouco depois, mas agora a gente vai introduzir o assunto só. João capítulo 3, versículo 5 diz: Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 8 diz: portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. É impossível agradar a Deus fazendo a vontade da carne. Romanos capítulo 8, versículo 6: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Gálatas capítulo 6, versículo 8: porque aquele que semeia na sua carne, na carne se fará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará vida eterna. Então quer dizer que todos nós temos um monstro dentro de nós mesmos, que tenta voltar ao que você fazia antes. Sua vida estava numa boa antes de aceitar Jesus, você fazia o que te dava na telha. Todas as suas vontades eram satisfeitas, porque você não tinha nenhum impedimento para isso. Uma vez que você tenha aceitado a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e o seu Espírito tenha se reconectado com a fonte, você tenha nascido do Espírito, você pode ser chamado de Filho de Deus, e como Filho de Deus você tem responsabilidades nesse reino, porque como Filho de Deus você é um príncipe e uma princesa, você não é mais qualquer um. Um príncipe não pode se portar como um plebeu. Uma princesa não pode se comportar como qualquer pessoa. Existem responsabilidades reais que devem ser satisfeitas nessa condição que você tem agora. E aí que começa a batalha da mente. A nossa mente é um campo de batalha. E todos os dias, cada decisão que você toma mostra a quem você está seguindo. Se você tem seguido a sua carne ou se você tem seguido o Espírito. Quantos estão comigo nesse nome? Então existem essas duas forças contrárias buscando o controle. Uma parte da sua, dessas forças tentando fazer com que você volte a ser quem você era, e uma outra força lutando para que você cresça dentro do reino de Deus. É uma batalha feroz, não é uma batalha bonita, não é uma batalha legal, é uma batalha atroz. Todos os dias, 24 horas por dia, você é bombardeado com coisas que levam você a pensar de acordo com a carne ou de acordo com o Espírito. Não tem meio termo. As coisas do reino são muito claras. Não existem tons de cinza, como a literatura tenta fazer a gente acreditar. Não existem tons de cinza. Ou é branco, ou é sombrio. Ou existe a força, existe o lado sombrio, não existe o meio termo. E a sociedade tenta fazer com que a gente enxergue tons diferentes, né? O que é? Qual é a verdade? A verdade é relativa. Cada um tem a sua verdade dentro de si. É isso que o mundo tenta fazer a gente pensar. Mas a verdade é que existe a palavra de Deus, e existe aquilo que é contrário à palavra de Deus. Se está contrário à palavra de Deus, nós não devemos fazer. Existe essa batalha, existe uma única maneira de fazer com que uma das partes vença. É uma questão de alimentação. Quem você alimenta, ganha a batalha. E como é uma batalha da mente, aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você fala, determina quem vai vencer a batalha. Como você tem alimentado a sua alma? Com o que você tem alimentado a sua alma? Quais são os fatores que determinam o que você faz com o tempo que Deus te deu? Sempre gosto de reforçar que o tempo é o bem mais precioso que você tem na sua vida, porque você não consegue comprar tempo. Ninguém consegue comprar tempo. Então você tem que usar com sabedoria o tempo que Deus
nós não sabemos quanto tempo nós temos. Só o Senhor sabe quantos dias nós temos na terra. E esse tempo tem que ser bem aproveitado. Então, quando você está celebrando o Senhor aqui, amém? Agora, o que você faz quando você está lá fora? O que você faz quando você está no seu quarto e não tem ninguém olhando para você? O que você alimenta a sua mente quando você está sozinho? Isso determina quem vence a batalha. Quanto mais você alimentar o seu espírito, por isso que a gente sempre bate na mesma tecla, né? Intimidade com Deus, intimidade com Deus, intimidade com Deus. Por quê? Porque é o que faz você alimentar o seu espírito, para que o seu espírito prevaleça contra a sua carne. E é uma batalha que não existe fim. Que pode parecer, não, beleza, já li um monte, li 10 vezes a Bíblia, uma vez atrás da outra, de capa a capa, a Bíblia inteira, agora chega, tá bom já, não preciso mais ler a Bíblia porque eu já li 10 vezes. Na outra semana você cai. Nossa, eu orei pra caramba, eu fiz 5 jejuns de 40 dias, não como faz um ano, meu Deus, eu tomo água, e tomo sopa à noite, um ano jejuando, nunca mais, eu jejuei pela vida inteira, na semana seguinte você cai. Eu orei, eu oro, né? Participo de turnos de adoração, 24 horas, 48, 72 horas, tá bom, por 2016 eu já orei o suficiente. Na semana que vem você cai, porque você comer um monte no fim de semana, quando você vai na churrascaria, claro que só quem tem mente como a minha, né? Mente de pobre que tenta aproveitar ao máximo as oportunidades que você tem. Vocês não acontece isso com certeza, né? Vocês têm aquela mentalidade europeia, né? Não, só vou comer isso aqui para apreciar o gosto da comida, né? Quantidade não é igual a qualidade, então é importante sentir o sabor do alimento, né? Assim, se você é como eu, você vai aproveitar a oportunidade que Deus te deu, né? Então você vai comer um monte, né? E aí não quer dizer porque você comeu um monte na churrascaria que no outro dia você não vai comer de novo. Você vai ter que voltar para o arroz e feijão lá. Então, glória a Deus pelos retiros, glória a Deus por tempos de adoração como o que nós tivemos hoje. Eu senti a alegria do Senhor em nosso meio nessa noite. Não sei você. Glória a Deus por esses tempos. São banquetes que o Senhor nos proporciona. Mas não quer dizer que amanhã você não vai precisar comer arroz, feijão, bife, batata frita e ovo. Batata frita já nem tanto, né? Arroz, feijão e ovo, né? Uma salada de alface. É o seu devocional diário. É o seu tempo de leitura da palavra. É o seu tempo de oração no seu quarto sozinho. Não é porque você foi num encontro com Deus, saiu de lá atordoado. Meu Deus do céu, eu vou morar aqui. Vou fazer uma tenda e vou ficar morando nessa chácara. Nunca mais me tiro daqui, porque eu não quero perder a bênção. Eu não quero perder a bênção. Eu quero ficar aqui a vida inteira. Não quer dizer você recebeu algo especial de Deus, no outro dia você tem que voltar para o seu lugar de adoração, seu lugar secreto e continuar buscando. Todos os dias, enquanto o seu pulmão tiver ar, você precisa fazer isso. Quando não tiver mais, acabou, não precisa mais. Agora, da mesma maneira, quanto mais você alimenta a sua carne com porcaria, quanto mais você entulha a sua cabeça com pornografia na internet, com leituras que não te levam a lugar nenhum, com amizades erradas que só te levam para o caminho errado, só te afastam dos caminhos do Senhor. Quanto mais você alimenta a sua mente com isso, mais longe você fica, mais forte a sua carne fica e ela controla a sua alma. O que você pensa, o que você fala, o que você vê pelos olhos da carne. Então você que é homem, você olha qualquer menina na rua, você vai olhar ela com sensualidade. Meninas não vão se preocupar com o que estão vestindo, vão vestir qualquer coisa e vão querer mesmo mexer com a marada na rua. Por quê? Porque o que está mexendo com você é a carne, que está controlando a sua alma. Suas atitudes vão ser dominadas por aquilo que você mais alimentar. Então nós precisamos entender essa verdade. A palavra de Deus, nós acabamos de ler, vou ler mais algumas coisas. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência. Provérbios capítulo 9, versículo 10. Quanto mais nós buscamos a
sua lei medita de dia e de noite. Porém, quando nós alimentamos nossa carne com prazeres deste mundo, quanto menos nós esperarmos, a carne fará com que façamos coisas que não queremos fazer, porque nós sabemos que é errado. Nós vamos nos encontrar na mesma situação de Paulo. O bem que eu quero fazer, não faço. O mal que não quero fazer, esse eu faço. Que louco! E é um princípio fundamental. Paulo era transparente. Olha, Paulo era o cara. Era o cara da igreja no tempo dele. Olha o que ele está compartilhando com a gente aqui. Escreveu uma carta para os romanos falando: olha, eu quero fazer o bem, mas quando eu quero fazer o bem eu caio, acabo fazendo o mal. E o mal que eu não quero fazer, quando eu vi, já fiz. É uma batalha que nós precisamos nos posicionar como exército do Senhor. O que você quer alimentar? Quem você quer que vença a batalha? A decisão de quem vence é sua. Não é de ninguém mais. Às vezes a gente coloca a culpa nos outros. Ah, porque a igreja não está legal. Porque aquele pastor é muito maluco lá, fica falando de super-herói e tal, em vez de pregar a palavra de Deus. Porque a minha família não colabora, a minha família não me ajuda, porque eu não tenho apoio em casa, porque ninguém liga para mim, porque ninguém me ama, blá blá blá, blá blá blá, blá blá. A decisão é só sua. Quem vence a batalha é você quem escolhe. A sua atitude fala sobre quem vai vencer essa batalha. Amém? Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Os meus olhos anteciparam as vigílias da noite para meditar na tua palavra. O salmo predileto de vocês, Salmo 119, versículo 148. Lição de casa, leia o Salmo 119 hoje, para falar sobre a palavra de Deus, né? Centenas de versículos para te explicar como é bom ler a palavra de Deus. Centenas de razões para isso. Outra maneira de você fortalecer o seu espírito: esteja em comunhão com seus irmãos. Hebreus capítulo 3, versículo 13: antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Agora, é bom exortar-vos uns aos outros? Será que a gente gosta de ser exortado? Eu gosto de ouvir alguém falar: olha, Eduardo, você está errado. Isso é uma bênção, mas nisso você está fazendo bobagem. E a gente tem uma experiência nisso, né? Muitas vezes, quando está tudo bem, está tudo ótimo, mas quando você precisa mostrar a verdade, porque a palavra diz que quem ama educa, né? O Senhor nos disciplina porque Ele nos ama. Aí pronto, você passa de patinho feio para patinho feio mesmo, né? O patinho feio da história é um cisne lindo, né? Mas você vira um patinho feio. Por quê? Porque ninguém gosta de ouvir a verdade. A verdade dói muitas vezes, mas é a verdade que faz com que a gente mude de direção. Muitas vezes a gente está vivendo uma situação qualquer e quem está dentro da situação não enxerga o que está acontecendo. É preciso que venha alguém, usado por Deus muitas vezes, e nos fale o que nós temos que fazer. Então ande em comunhão com seus irmãos. Com quem você tem andado? Para quem você tem contado os segredos da sua vida? Pessoas de confiança que vão orar por você e vão te ajudar? Ou pessoas que vão ajudar a piorar a situação que você está vivendo? Busque ser sábio. A palavra de Deus diz que nós devemos ser sábios. Então busque comunhão com as pessoas certas, com seus irmãos, aqueles que entendem o que você está passando, aqueles que vivem a mesma batalha que você. Porque muitas vezes a gente coloca coisas da nossa vida para pessoas que não entendem o que você está vivendo, não fazem parte do mesmo exército que você, então aquilo que você fala é loucura. Muitas vezes a gente compartilha coisas, sonhos que você tem em Deus, para pessoas que não têm a menor noção do que você está falando. E muitas vezes você desanima. Poxa, não falei, nem sorriu. Ah, beleza, falou aí. Não se empolgou com aquilo que eu falei. Não achou que aquilo era legal. Então, ore a Deus para que você tenha pessoas de Deus para poder compartilhar. E quando você for exortado,
seja maduro, seja um cristão maduro quando precisar ser exortado, quando precisar ser chamado à verdade. Nenhum de nós é perfeito, isso é claro, não existem super santos, ungidos do Senhor que ficam no topo da montanha, brilhando lá, resplandecendo a glória do Senhor. Todos nós estamos na terra, estamos passando pela mesma batalha que Paulo passou. Você não está sozinho nessa. Nenhum de nós está sozinho, todos nós temos a mesma batalha. A diferença é que alguns têm alimentado mais o espírito e outros mais a carne. No fim é tudo uma questão alimentícia, é tudo uma questão do que entra na sua mente. E isso quem escolhe é você, ninguém te obriga a entrar na internet e ver o que você vê. Ninguém te obriga a ter as conversas que você tem com pessoas de fora da igreja. Ninguém te obriga a receber um troco a mais no supermercado e não devolver esse troco para a moça que vai ter que pagar aquela diferença no final do dia. Ninguém obriga a gente a fazer isso, a gente faz porque é mal mesmo, quando faz esse tipo de coisa. Pense bem, quem tem ganho essa batalha na sua mente. Porque quando nós somos pessoas, nós podemos nos transformar em monstros quando a gente deixa a carne dominar a nossa alma. Você é aquilo que você faz, aquilo que você sente, é isso que faz com que você age. Qualquer atitude sua passa pela sua cabeça ou pelo seu coração antes de você executar. Qualquer pecado é plantado na sua cabeça e no seu coração antes de ele virar alguma coisa prática. Alimente o espírito, opte, escolha, é uma escolha. O Senhor ele é tão gentil, Deus é tão gentil que Ele nos dá a opção de escolher. Ele podia, se Ele quisesse, impor isso para nós seríamos todos robôs. Todos nós feitos de maneira exata. Todos nós iguais, obedecendo 100%, sem esse livre arbítrio que nós temos em nossa mente. É muito mais fácil, né? Não ia ter um pecado para te atrapalhar você. Sempre escolheu certo, não ia acontecer nada. Mas Deus escolheu filhos que o amassem de verdade. E as atitudes do nosso dia a dia mostram se nós o amamos de verdade. Porque Ele não mediu esforços para demonstrar o amor dele por nós. Ele deu tudo o que Ele tinha para que eu e você estivéssemos aqui. E nós, o que nós temos escolhido? Para que a gente possa pensar. Quem vai vencer depende de nossas escolhas. Podemos manter o nosso Hulk sob controle se realmente quisermos assim. Temos um Deus Todo-Poderoso para nos ajudar nessa missão. Amém?